Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade estejam sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus familiares na manhã deste dia, em nome do Senhor Jesus. Oh, que maravilha estar junto de você para iniciar essa semana adorando ao Senhor, buscando a sua face, clamando, adorando a Deus, buscando sua direção, seu conselho, suas diretrizes, para termos uma semana abençoada, um dia abençoado. É maravilhoso, isso é um privilégio que nós reconhecemos que vem da mão do nosso Deus. Meus irmãos, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, a você que é novo por aqui, ou você que tem ouvido as orações, mas que ainda não se inscreveu, peço que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber tudo que a gente produzir por aqui. Ontem à noite eu estive em uma igreja ministrando a palavra de Deus no aniversário da igreja, encerramento de uma festividade, 32 anos de um ministério, e eu me senti muito honrado. É um casal de pastores com quem muito aprendi, com quem muito tive o privilégio de ser ministrado, ensinado, pessoas que já me ajudaram muito, pessoas que eu devo lealdade e honra por tudo que já fizeram por mim. O tema da festa de ontem estava em 1 Samuel 7,12. A Bíblia vai nos dizer que Israel passou a ser subjugado pelos filisteus. Israel perdeu a glória, perdeu a arca. Israel se tornou tributária. Israel passou a viver uma situação de escravidão. Muita ignominia, muita prova, nada que eles produziam, eles desfrutavam na sua totalidade. O quadro era um quadro terrível, era um quadro de escravidão. Até que, 20 anos depois, Deus levanta Samuel. O grande profeta Samuel, um homem que tinha currículo. Samuel que era profeta, juiz e sacerdote. Samuel passa a julgar Israel. E, uma certa feita, não aguentando mais as afrontas dos filisteus, Samuel convoca o povo entre as localidades de Mispa e Sem, exatamente no lugar onde 20 anos atrás Israel sofrera a maior derrota da sua vida até então, quando morreu mais de uma centena de milhares de soldados, em uma batalha onde o povo de Deus lutou sem a presença do Senhor, sem a glória de Deus. E quando Samuel ajunta o povo todo ali, os filisteus descobrem esse ajuntamento e eles vêm então entendendo que Israel se amontoava, se Israel se rebelava contra a serventia que sofria por parte dos filisteus. Eles vieram no afã de acabar com a raça dos israelitas. Israel estava num estado de pobreza tão grande, num estado deplorável tão grande, que Israel não tinha nem ofertas para dar a Deus. Samuel então ele apanha um cordeiro que ainda mamava e Samuel sacrifica ele ao Senhor. E a Bíblia diz que quando os filisteus se achegavam para poder abater os israelitas, matá-los em batalha, a Bíblia diz que Deus começa a trovejar do céu. Deus começa a lutar por Israel desde os céus, matando os filisteus, afugentando os filisteus. Os israelitas se sentiram encorajados e fortalecidos. Eles os perseguiram até Bet-car e os mataram a todos os filisteus, dando fim assim àquela situação de escravidão, dando um basta naquela situação de servidão que Israel vivia por parte dos filisteus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra poderosa, porque depois que tudo isso acontece, Samuel levanta uma pedra e ele diz, o nome dessa pedra é Pedra de Ajuda, que ele era um altar memorial de gratidão por tudo que Deus havia feito pelos israelitas, dando a eles um grande livramento. Nessa palavra, meus irmãos, que está o tema dessa festividade, onde eu estive pregando ontem, eu fiquei refletindo sobre essa palavra e que grandes ensinamentos, que grandes lições Deus traz, né, nessa palavra. Uma das lições que me chama a atenção é que Israel esteve num estado deplorável de escravidão tão grande que Israel não tinha o que ofertar ao Senhor. Meus irmãos, isso me chama muito a atenção. Então, quando Samuel ele apanha um cordeiro que ainda mamava, essa oferta ela fala a respeito de urgência. Ela fala a respeito de uma necessidade urgente. Porque ofertar ainda um cordeiro que mama significa que não dava tempo desse cordeiro crescer, não dava tempo desse cordeiro ele se transformar num animal na idade certa para o sacrifício ao Senhor. Mas
Deus recebe aquela oferta por quê? Porque era tudo que os israelitas tinham mediante a necessidade. Meus irmãos, eu quero abrir precedência para te falar, a batalha que nós enfrentamos, ela quase que na maioria maciça das vezes, ela é uma batalha de altares. Ela é uma batalha aonde altares estão duelando. Um altar duela contra outro altar. É uma batalha espiritual. São batalhas onde espíritos das trevas, espíritos da maldade, eles recebem sacrifício, tronos recebem adoração. E nós muitas das vezes queremos lutar na força do nosso braço. Muitas das vezes lutamos com força do nosso braço. Batalhas espirituais, batalhas que nós deveríamos vencer elas com sacrifício, com um altar funcionando, com um altar, aleluia, abençoado, sacrificando. É assim que nós devemos vencer as batalhas. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que a batalha não é de altares porque nós não temos oferta. E é isso que o diabo ele sempre trabalha, para que o servo do Senhor ele nunca tenha ofertas. Ou o diabo ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas quanto à oferta. A maioria, assim, há um número muito grande de cristãos que eles não têm o mínimo de conhecimento a respeito do dinheiro, da finança na batalha espiritual. Eles são avarentos, eles são egoístas, eles são presunçosos, eles não têm o coração deles generoso e desprendido para servir, para ofertar na casa de Deus. Mas antes eles vivem sempre querendo ajuntar para si, eles vivem sempre querendo ter para si, juntar, guardar mais do que é devido, mais do que o necessário, e não entendem que, na verdade, eles deveriam sacrificar, ofertar, seja num altar consagrado, num altar edificado, seja na vida de um sacerdote, seja na vida de uma pessoa que Deus assim lhes orientar pela pessoa bendita do Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas, elas ousam, elas insistem em querer guardar, por dizer, tenho pouco, não tenho, isso aqui é muito pouco, olha. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa nessa manhã. Meus irmãos, batalha espiritual é coisa séria. Batalha espiritual, ela não é brincadeira. As trevas vivem trabalhando e exigindo sacrifícios que aqueles que se achegam a eles pedem. Então eles estão sempre exigindo. E eles não aceitam coisas baratas. Eles não aceitam coisa pouca. Eles querem sempre do melhor. Eles querem sempre mais. Eles querem sempre extravagância. Mas nós, cristãos, muitas das vezes somos ludibriados por enganos produzidos por demônios para que nós tenhamos atitudes avarentas. Muitos de nós acabam tendo atitudes mesquinhas e não ofertam na obra do Senhor, na casa do Senhor, na vida de pessoas a quem o Senhor ordena. Outras são aquelas que, quando elas não tinham Jesus, elas iam para boate, elas iam para bares, elas iam para jogos de futebol, elas iam curtir a sua vida e elas gastavam tudo aquilo que ganhavam com o seu trabalho. Mas quando elas servem ao Senhor, elas acham desaforo, dizem que isso é dar dinheiro para pastor, dizem que isso é sustentar capricho de gente preguiçosa. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão, aleluia. Pessoas que têm esse tipo de atitude, têm esse sentimento, que têm essa mentalidade, elas são pessoas que elas perdem batalhas porque elas não trazem nenhuma sorte de oferta e de sacrifício diante do altar, sobre o altar do Senhor. E elas assim perdem a batalha espiritual. Elas acabam se tornando vulneráveis. Por quê? Porque são legalidades que são dadas. Ou seja, o coração da pessoa ela é revelado se ela dá, se ela não dá, se ela dá com generosidade, se ela dá o que sobra, se ela tem a mentalidade aberta, a mente livre, ou se ela é uma pessoa ainda de mentalidade escrava e ela acaba vivendo uma vida escassa.
eu quero te falar uma coisa: mesmo sendo pouco, aprenda a edificar altares. Mesmo não sendo o que você gostaria, aprenda a se desprender, a ser generoso, a entregar no Senhor aquilo que te custa, aquilo que tem um preço, algo que você gostaria de reter, algo que você gostaria de ter guardado para de repente comprar alguma coisa que você gostaria de presentear o seu familiar, seu filho, sua esposa. Aprenda o seguinte, meu irmão: enquanto você reter e segurar, infelizmente você nunca terá para poder ser um provedor na tua família, para você se tornar um abençoador. Então, se faz muito necessário aprender o valor da entrega no altar. Não existe adoração sem oferta, não existe adoração sem sacrifício. É isso que o diabo ele quer te fazer pensar. Meu irmão, com todo carinho e com todo o respeito, eu vou te dizer uma coisa: uma das maiores balelas que a gente ouve no Evangelho de Jesus Cristo é: Cristo já fez todo o sacrifício e eu não preciso sacrificar nada. Desculpa do que eu vou lhe dizer, mas isso é um ledo engano. Isso não é verdade. Eu preciso te dizer isso, entenda bem. Eu não estou dizendo que o sacrifício de Cristo não é válido. Ouça bem, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o sacrifício que Cristo fez na cruz, ele é suficiente. Mas se você quiser vencer a batalha de altares, você precisa ter um altar funcionando, um altar erigido, um altar consagrado, mas sobretudo você precisa ter ofertas e sacrifícios sobre este altar. A salvação foi alcançada e nos é concedida pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, mas tudo que você quiser conquistar a partir disso, você precisa entender que isso vai te custar absolutamente tudo que você tem. A unção te custa tudo. As vitórias, elas exigem seu sacrifício, seu suor, sua lágrima, sua gordura, seu sangue, seus bens. Se você não aprender isso, você nunca terá vitórias para contar. É dura a palavra que eu estou dizendo, mas eu quero que você reaja, eu quero que você seja um vencedor, eu quero que todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida imaculada e sem pecado, em sacrifício pela tua vida, não seja vão, mas que você aprenda também a lutar com as armas espirituais para poder alcançar e adquirir tudo aquilo que Jesus pagou um alto preço para que você pudesse ter acesso. Então, guarda essa palavra, porque a partir do momento que você aprender a sacrificar, a partir do momento que você aprender a entregar no altar aquilo que te custa, aquilo que para você é de grande valia, aquilo que você não gostaria de entregar, mas você entrega. Quando você aprender a fazer isso, você vai começar a ver Deus trovejar do céu em teu favor. Raios, relâmpagos, trovões, trovoadas começarão a ser deferidas do céu contra os teus inimigos. Deus vai começar a abrir portas para você. Deus vai começar a pavimentar um caminho para o teu milagre. Mas se faz necessário, antes de qualquer coisa, entender que não existe sacerdócio sem sacrifício. Se você é pai de família, a palavra de Deus ela nos diz que o marido deve ser como Cristo, aquele que entrega a sua vida pela sua esposa. Ou seja, tudo já começa com sacrifício. A Bíblia diz que o homem da casa deve ser o sacerdote, porque ele deve oferecer sacrifícios, ele deve ser o próprio sacrifício. Meu irmão, é necessário compreender essa verdade. Se você não quiser ser um fraco espiritual, um derrotado espiritualmente dizendo, você precisa aprender que no mundo espiritual, as batalhas espirituais, as guerras espirituais, elas devem ser vencidas com sacrifícios. Os adoradores das trevas, eles não têm pena de entregar tudo o que eles têm, de entregar coisas que lhe custam. E é por isso que muitas das vezes eles estão em melhor situação do que os filhos de Deus, que possuem uma mentalidade, minha irmã, completamente errada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus possa falar melhor ao teu coração. Aprenda a ser um adorador. Aprenda a entregar o que te custa. Entenda uma coisa: Deus recebeu aquele cordeiro que mamava, uma oferta pequena, porque era tudo que Israel tinha. À medida que Deus te aumenta, os sacrifícios são outros. Os sacrifícios
aumentam. À medida que Deus te acrescenta, os sacrifícios são outros. Se você não aprender isso, irmão, você vai se manter no nível de quando você estava na prova, na luta. Amém? O que eu estou te ensinando aqui é um segredo espiritual que não se fala para qualquer pessoa, não se conta para qualquer um. Mas eu estou dividindo contigo essa palavra porque eu quero ver você romper. Eu quero ver você acessar tudo que Cristo comprou na cruz para você. Tudo que Deus te deu, tudo que é teu direito, é tua herança. Acessa as bênçãos de Deus, acesse a sua herança, sacrificando no altar e entregando aquilo que te custa. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando muito. Pai, a minha palavra é uma palavra de gratidão, Pai. Porque essa palavra de Samuel, ela é uma grande escola, Pai. Senhor, a intenção do inimigo é que estejamos subjugados, empobrecidos, em situação de servidão, de cativeiro, sem ferramentas, sem armas, para plantar, para colher, para guerrear, para romper, para vencer. Mas nessa manhã o Senhor nos deixou uma palavra, Pai. Uma palavra profunda. Uma palavra, Pai, que nos confronta. Uma palavra, Pai querido, que coloca nossas costas contra a parede. Uma palavra que me exorta a aprender a ser um adorador. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar a Te entregar, Pai, o nosso melhor sobre o altar. Pai, para que nós possamos desfrutar, Pai. Nós possamos, Senhor, aprender a ser desprendidos para acessar tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, tudo que o Senhor comprou na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos acessar, que nós possamos, ó Pai querido, aleluia, alcançar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós possamos ter acesso pela Tua misericórdia, meu Pai. Nos ensina, nos ajuda, nos fortalece, meu Senhor, para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome, meu Deus. Porque sem renúncia, sem entrega, meu Pai, sem sacrifícios, nós jamais acessaremos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não queremos, Pai, ficar apenas na superfície, mas queremos, ó Pai, experimentar tudo o que tens para nós, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Pai, nos ensina, nos ajuda, luta por nós, troveja do céu em nosso favor, Pai. Para a glória do Teu nome, meu Deus, é que eu te oro e assim te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.